Ora, então, bom dia a todos. Obrigado pela vossa presença um sábado de manhã no Salão Expo Mecânica. Este é o segundo dia do Platô TV. A parte da manhã vai ser um debate sobre garantias e devoluções de peças, um dos temas, diria eu, que mais preocupam o setor pelas dúvidas até que levantam. O meu nome é Bruno Castanheira, sou jornalista do Jornal das Oficinas. Vou ter o prazer e a honra de estar a moderar um debate que tem a presença de mais mulheres. Portanto, este é o painel que conduz mulheres, coisa que nem sempre acontece. E, portanto, eu passo a apresentar os oradores convidados. Ao meu lado direito, a doutora Sara Mendes, diretora do CASA, portanto, do Centro de Arbitragem do Setor Automóvel. Depois, ainda mais à direita, o André Regueiro, portanto, coordenador da Delegação Regional do Norte da DECO. À minha esquerda, a Isabel Basto, diretora de Aftermarket Ligeiros da Nós Ibéria, da Norse, perdão, e não nós, e o Luís Antunes, diretor de qualidade da Autositânia. E como dizem os ingleses, ladies first, eu vou começar pela doutora Sara Mendes, perguntando-lhe, portanto, no centro de arbitragem que dirige, se têm surgido reclamações devido portanto, à venda de peças feitas diretamente aos consumidores e já agora qual tem sido a evolução deste problema ao longo dos anos que acompanha o tema. Muito bem. Nós temos tido algumas reclamações referentes a essa matéria. Têm vindo a crescer nos últimos tempos porque, como penso que todos sabemos, tem havido também um crescendo de aquisições diretas de peças pelos consumidores. É isso que também nos dizem as oficinas, que muitas vezes são confrontados com clientes que aparecem na oficina para fazer a reparação, já tendo adquirido previamente as peças diretamente, e por isso sim as reclamações têm vindo a aumentar. De todo o modo, não é a matéria mais expressiva nas reclamações que recebemos no CASA. Em primeira linha temos a venda de veículos usados, em segunda linha as reparações, depois as vendas de veículos novos e só em quarto lugar as vendas de peças. E de que forma é que essas reclamações são feitas já agora? Essas reclamações hoje em dia são maioritariamente feitas por meio eletrónico. Chegam por e-mail ou através do nosso site. O CASA tem um site que disponibiliza formulários para pedidos de informação e para apresentação de reclamações e maioritariamente é por essa via. Mas qualquer consumidor ou empresa que queira apresentar uma reclamação junto do CASA também pode fazê-lo pelo telefone ou pelos meios convencionais, por uma carta ou dirigindo-se pessoalmente ao centro. Mas não é necessário, uma vez que nós somos um centro de âmbito nacional, mas que estamos localizados em Lisboa, não é de todo necessário deslocar-se ao centro para formalizar uma reclamação. Muito obrigado. André, no caso da DECO, que tipo de reclamações são mais apresentadas pelos consumidores? Por um lado, e por outro, também relacionado com isto, tem a ver mais com a venda de peças ou também revisões e manutenções? Como é que a DECO olha para este tema? Bom, a associação, a experiência que eu aqui posso trazer está mais direcionada com o consumidor final, nós só trabalhamos essa matéria e, efetivamente, a compra de um veículo ou a sua manutenção é sempre algo muito emotivo para o consumidor e, portanto, naturalmente que, não sendo um dos setores mais reclamados, é um setor muito, eu diria, não só reclamado, mas onde é procurada muita informação sobre esta matéria. As garantias, o tipo de garantias em especial nos veículos usados, por vezes são disponibilizadas pelos vendedores alguns documentos em que a garantia não está devidamente explicada, noutras circunstâncias até está feita de forma que não corresponde àquilo que a lei obriga, mas também a relação não com o vendedor, mas com quem faz a manutenção com a oficina, efetivamente é também reclamada, mas admitimos que na maioria das vezes por falta de informação, ou seja, há aquelas verdades absolutas que os consumidores trazem quando chegam até nós, muitas vezes porque o vizinho ou o familiar lhes disse que é assim, e devo dizer que temos uma enorme percentagem de sucesso na mediação destas questões, o que me leva a concluir que, efetivamente, muitas das reclamações têm por base falta de informação e, uma vez esclarecida, a situação é ultrapassada. Portanto,
questões de garantias, questões de reparação e os prazos de reparação são efetivamente aquelas mais reclamadas nesta matéria, para além de outras questões que têm mais a ver com os prazos de reclamação, como exercer os seus direitos, e efetivamente são as questões que mais nos chegam. Duas perguntas numa, se me permite. Existem mais ou menos reclamações do que no passado, por um lado, e por outro, como é que a DEC atua a partir do momento em que recebe uma reclamação e já agora de que via é que essa reclamação chega? O facto de existirem mais contactos dos consumidores não quer dizer que sejam mais reclamações, mais pedidos de informação talvez. Efetivamente vivemos atualmente numa sociedade de consumo complexa e que obriga a que o consumidor seja um consumidor mais informado e, portanto, procura-nos muito nessa perspectiva. A intervenção da DEC nesta matéria, após receber um pedido de informação ou uma reclamação do consumidor, que pode ser por via de e-mail, ainda à carta tradicional, ou então presencialmente nas nossas instalações, nós começamos por perceber se existe documentação que nos permita avaliar. Se não existe, solicitamos ao consumidor que se muna desses elementos fundamentais para uma avaliação da situação. Numa segunda fase, entramos sempre em contacto com o profissional e perceber efetivamente se aquilo que nos trouxe o consumidor é a história na sua totalidade e, a partir daí, tentarmos encontrar, perceber quem tem a razão e tentarmos encontrar uma forma de solucionar a questão, exercendo e defendendo naturalmente os direitos do consumidor face àquela situação, mas evitando o recurso a outras vias com claras vantagens, quer para o consumidor, quer para o profissional, em termos de celeridade da resolução e em termos de economia na resolução de um possível litígio. Portanto, é a nossa perspectiva e o consumidor hoje em dia, conforme já referi, também procura uma perspectiva preventiva de evitar o litígio final. Portanto, tentar mediar e informar as partes e, com isso, solucionarmos aquilo que iria ser um litígio. Portanto, é essa a nossa intervenção. Muito obrigado. Isabel, começo por si. Está presente em toda a cadeia de valores, tal como o Luís, mas eu queria que me dissesse que problemas é que constatam no dia-a-dia associados às garantias de peças. Bem, eu diria que bom dia a todos, eu diria que temos vários problemas com as garantias, mas diria dois que são os principais. Tanto o importador como o retalhista, os principais problemas que temos é o prazo. A questão dos 30 dias que temos para responder ao consumidor é muito difícil. Isto porque a peça chega-nos, existe aqui um trabalho logístico de enviar a peça ao fabricante e o fabricante depois não nos responde muitas vezes em tempo útil e por isso nem sempre é possível cumprirmos os 30 dias de consumidor final e muitas vezes temos que assumir quase a garantia como uma concessão comercial porque de facto é difícil respeitar estes 30 dias. Aqui deixava para os fabricantes, não é? Seria interessante para nós termos aqui um tracking total da garantia, não é? Desde que chega a garantia ao consumidor saber o que é que se está a passar, em que fase é que está. Se está no importador retalhista, se está no importador, se está no fabricante, qual foi a resposta. Haver aqui um processo mais clean ou mais limpo para todos. A segunda questão que mais problemas nos traz é efetivamente a resposta, não é? A resposta nem sempre é aquela que o consumidor quer ouvir, nomeadamente a oficina quer ouvir, porque o fabricante nem sempre, não é? Assume a garantia e assume normalmente o problema como um defeito ou de montagem ou um problema de utilização. A verdade é que nós somos importadores de marcas premium, marcas automóveis de marcas premium, não temos efetivamente grandes problemas em garantia, felizmente. As peças que representamos temos uma ínfima parte de problemas em garantia, portanto há muitas marcas que estão aqui na casa de 0,25, 0,35, portanto efetivamente não é um problema grave, mas quando há, pronto, como são peças normalmente premium, também nem sempre assumem a garantia e o problema da peça, não é? Normalmente o problema não está na peça, mas sim na montagem ou na utilização e o cliente normalmente não acha piada, não é? Pronto. Muito obrigado, Luís. Qual é a visão que tem sobre o tema? Eu diria que talvez o maior problema das garantias no nosso setor é porque não há uma relação direta
entre a venda e a utilização do produto. Como estava há pouco a falar em off com o André, normalmente há sempre, no mínimo, 3 partes envolvidas. O importador, a oficina e o consumidor final. E às vezes há 4 partes. E às vezes pode demorar algum tempo, como a Isabel estava a dizer e bem, a resolução da questão da garantia, de facto, ao consumidor final. Depois, dizer que o problema das garantias muitas vezes também é um problema de comunicação, porque estamos a falar, a Isabel estava a falar em 0.25, nós o ano passado tivemos 0.15 de pedidos de garantia sobre as peças vendidas. Portanto, é um falso problema. Só que cada vez que há uma garantia não aceita, de facto, o cliente não fica satisfeito e daí poderá haver algum problema. Plataformas que solucionem a transferência de informação, como a Isabel estava a referir, de facto poderão facilitar toda a transparência, toda a comunicação e, de facto, o cliente perceber, o cliente consumidor, em que fase é que está o pedido de garantia, quanto tempo é que vai demorar, qual é que foi o problema. E felizmente, cada vez mais o consumidor já tem maior informação, maiores conhecimentos e poderá perceber um bocadinho melhor a recusa da garantia. Mas como há pouco estava a conversar com o André, muitas vezes também é uma informação deturpada, o que às vezes pode provocar alguns conflitos. Mas como disse, é um não problema, devido à percentagem ínfima de pedidos de garantia sobre as peças vendidas. Obrigado. Aproveito a sua deixa e pergunto à doutora Sara Mendes, que direitos têm as empresas de distribuição e retalhistas e oficinas? Há diferenças entre garantias entre uns e outros? Como é que... explica-nos lá um bocadinho sobre isso. Bom, há diferenças entre as garantias fornecidas aos consumidores e as garantias fornecidas às empresas. Eu diria que o primeiro direito que assiste às empresas é o de tomarem conhecimento de que existe uma desconformidade, que o consumidor encontrou algo que não está a funcionar bem na peça ou na reparação que foi feita. E existem prazos dentro dos quais quer os consumidores, quer as empresas, vossos clientes, vos devem dar conhecimento dessa situação. No caso de um consumidor que esteja a exercer os seus direitos das garantias, deve fazê-lo no prazo de 2 meses. No caso de uma empresa, deve fazê-lo no prazo de 1 mês. Outro direito que assiste às empresas é de receber a peça ou o bem para verificação. Portanto, verificar se efetivamente existe um defeito ou não. E relativamente a essa situação, nós podemos disponibilizar, através do Centro de Arbitragem do Setor Automóvel, peritagens independentes, porque muitas vezes, quando a peça é enviada para o elo final da cadeia, ou seja, para quem a produziu e a fabricou, esse interveniente é alguém que é interessado na resolução, diretamente interessado na resolução do problema, porque se obtiver um relatório que diga que a peça não tem qualquer defeito, imediatamente está desresponsabilizado. Portanto, em última análise, poderá não ser a entidade mais independente para produzir um relatório técnico nessa matéria. Então, podem usar os serviços do Centro de Arbitragem do Setor Automóvel para obter esse tipo de peritagens. Por outro lado, e pegando na questão do prazo de resposta, o tal prazo dos 30 dias, dizer-vos também que o Centro de Arbitragem é o local privilegiado para, por um lado, se sentarem à mesa todos os elos da cadeia, porque todos eles podem vir ao Centro de Arbitragem, para resolver esses ditos problemas de comunicação que invocou, porque a mediação é o sítio privilegiado para resolver os problemas de comunicação e, em última análise, poder obter um acordo com o vosso cliente, seja ele consumidor ou não, mas onde a questão se coloca de uma forma mais gravosa é com os consumidores, para alargar esse prazo, porque esse prazo não pode ser negociado antes da existência do conflito, mas depois do conflito estar instalado e do consumidor estar informado dos seus direitos, ele pode, sentado à mesa da mediação, fazer um acordo que vos permita alargar esse prazo, sem as consequências que decorrem para as empresas da violação do prazo, que, como sabemos, são a aplicação de sanções por parte da ASAI e, em alguns casos, pode levar também a coimas e a sanções acessórias, como a inibição do exercício da atividade e a proibição da utilização de fundos públicos. Dizer-vos também que um acordo que é obtido em sede de mediação no Centro de Arbitragem vale como um título executivo, ou seja, tem basicamente o mesmo valor que uma sentença de um tribunal e que, se uma das partes não o cumprir, a outra pode executá-lo. Portanto, tem todas as vantagens em voluntariamente vir
à mediação no centro de arbitragem, porque o que constatamos, por hora, é que quem está mais disponível para vir são os consumidores e os diretamente demandados, sejam as oficinas ou os vendedores, mas muitas vezes os outros elos da cadeia, o representante do fabricante, o importador, não está disponível e não quer acompanhar a reclamação. E, portanto, se todos acompanharem a reclamação, se calhar é possível encontrar soluções que vão ao encontro dos interesses de todos, para que não aconteçam situações como, por exemplo, ainda ontem tivemos contacto direto num dos workshops que fizemos aqui na feira, de uma empresa que nos dizia: nós passámos o prazo de 30 dias e, como sabíamos que estávamos sujeitos às sanções, substituímos a peça ao consumidor e, no fim, recebemos um relatório de peritagem a dizer que a peça não tinha nenhum defeito. Então não há essa necessidade. Se sentarem à mesa da mediação e obtiverem, por exemplo, um acordo de prorrogação de prazo para poderem recolher os meios técnicos de prova, não há necessidade de satisfazer direitos que não existem. André, qual é a leitura que faz do que a doutora Sara Mendes diz e que, no caso da DECO, como é que se processa esta temática? Já explicou há bocado um pouco, mas agora desenvolve um bocadinho. Eu partilho em absoluto o que a Sara acabou de referir e, aliás, nós muitas vezes remetemos para o caso, sendo o Tribunal Específico da área, do setor, muitas questões. A verdade é que, e eu percebo a dificuldade, ainda há pouco também estávamos a referir isto, a dificuldade dos profissionais respeitarem algum tipo de prazos, porque a necessidade de avaliação, no caso de uma peça, por vezes os 30 dias é curto. Eu queria apenas salientar que a legislação das garantias, o decreto-lei que a regula, é um decreto-lei feito a pensar naquilo que é considerado a parte mais fraca da relação, no caso do consumidor. E a parte mais fraca porquê? Porque é a parte que menos informação tem sobre esta situação. E, portanto, conforme estava aqui a ser referido e bem, muitas vezes é apresentado também por nós ao consumidor, ou explicado, digamos assim, esta dificuldade que aqui estamos a referir, e o consumidor, lá está, perante uma informação, perante o seu esclarecimento, acede com alguma naturalidade a prolongar este prazo para ter uma decisão definitiva e que, dessa forma, resolve em absoluto o litígio. E depois, qual é a questão que nos é colocada pelos consumidores face a um litígio? Olha, quais são os meus direitos? E aí a lei é absolutamente clara. Face a um defeito dentro do período de garantia, seja ela do bem na totalidade, seja ela de uma peça, de um componente, a lei, sem hierarquizar, dá ou concede 4 possibilidades ao consumidor: a reparação, a substituição, a redução do preço ou a resolução total do contrato, com a consequente devolução do preço e a entrega da coisa defeituosa. E, portanto, levando ao limite o consumidor do ponto de vista do litígio, e quando digo levar ao limite é haver aqui informações menos corretas, haver aqui alguma confusão na explicação destas matérias, muito facilmente o consumidor chega ao ponto em que diz: bom, mas então esta situação já me está a desgastar, eu tenho o direito a dizer que quero resolver o contrato e quero a devolução do dinheiro que paguei. E isto nem sempre é a melhor solução para nenhuma das partes. Isto por um lado. Por outro lado, também perceber, nesta questão das garantias, que é muito importante perceber quem é que está no contrato. E hoje em dia isto não é muito claro. Por vezes o consumidor adquire a peça por via da internet e depois leva à oficina e a oficina que a instala, e isto, então, a confusão ainda se cria e estamos a alavancar ainda mais o problema. Portanto, e não só isto, como também os direitos são absolutamente diferentes. A aquisição de uma peça pelo consumidor por via da internet ou do telefone concede-lhe um direito absolutamente excepcional de, no prazo de 14 dias, poder devolver essa peça sem ter que dar qualquer justificação. Apenas diz, é aquilo que se chama tradicionalmente o direito de arrependimento. O consumidor adquiriu, mas por ter sido feita uma aquisição de uma peça à distância, pelo consumidor não ter tido contacto direto com a peça, a lei prevê a possibilidade de ele devolver sem qualquer justificação no prazo de 14 dias. E nós também percebemos a dificuldade que isto é para os vendedores e para os fabricantes. Até em termos de gestão de stock, até em termos de uma data de circunstâncias do ponto de vista comercial, que é as dificuldades que isto cria à empresa. E, portanto, cabe-nos a nós, e fazemos esse papel com toda a certeza, o esclarecimento das partes e também chamar o bom senso à resolução destas questões, porque o direito é fundamental para regular as relações, mas não funciona sem o bom senso entre as partes. Só que o bom senso só existe com o total e cabal esclarecimento das partes.
E este equilíbrio de informação, do nosso ponto de vista, é fundamental para todas as resoluções das questões de consumo e neste em particular, conforme eu disse, um setor muito emocional na perspectiva do consumidor, mais importante ainda. Obrigado. Isabel, no dia-a-dia como é que é? Existem reclamações em período de garantia? Como é que vocês lidam com aqueles problemas que o André estava a focar? Como eu referi, nós quando recebemos a peça ou da oficina ou do consumidor final, enviamos sempre para o nosso fabricante para ser avaliado qual é o problema da peça. A única exceção que fazer, depois há aqui um prazo, que lá está, que depois nem sempre é possível garantirmos estes 30 dias ao consumidor final, não é? Porque muitas vezes estamos a falar do nosso cliente e o cliente é uma oficina, mas a oficina tem o cliente que está provavelmente com a viatura imobilizada à espera que lhe digam se tem ou não tem direito a nova peça. No caso das baterias, é que fazemos aqui uma pré-avaliação técnica, porque para agilizar o processo, mais uma vez, junto do consumidor final. Porque também, obviamente, que não vamos deixar o consumidor esperar 30 dias para ter uma resposta se a bateria tem ou não tem garantia. Tentamos dar uma resposta mais rápida, neste caso, em 24 horas, tentamos responder ao cliente final, não é? Porque é um bocadinho complicado o cliente ficar com a viatura imobilizada por causa de uma bateria. E a Autositânia, Luís, como é que no dia-a-dia concorda com aquilo que a Isabel disse? Em relação a... Sim, os pedidos de garantia chegam de diversas formas, em regra sempre através do nosso cliente retalhista. Nós temos um departamento técnico para analisar todos os pedidos de garantia e cerca de 70% a 80% são resolvidos de facto no espaço de menos de uma semana. Temos outras gamas em que o próprio fabricante se desloca às nossas instalações para poder analisar a garantia e também no curto espaço de tempo conseguimos dar a resposta. Agora, de facto, uma ou outra gama, um ou outro fabricante em que temos, como ela estava a dizer, de enviar a peça para o fabricante e aí poderá demorar mais algum tempo. Mas cerca de 70% dos pedidos de garantia são resolvidos no espaço de uma semana pela própria Autositânia. Muitas vezes faz parte também da negociação comercial que temos com os fabricantes, com os fornecedores, resolver essas situações o mais rápido possível. Agora, é óbvio, há uma ou outra que tem que ir para o fabricante e aí demora mais algum tempo. Obrigado. Doutora Sara Mendes, nos casos em que é feita a compra direta de peças ao balcão, por parte do cliente final, que prazo têm os retalhistas e os distribuidores para responder? Também se enquadra naquilo que os colegas de debate disseram? Portanto, qual é o prazo que têm para dar resposta no caso das garantias? No caso de vendas ao Numa balcão, venda ao balcão, desculpe. Vai depender de ter sido uma venda feita ao consumidor ou uma empresa. Portanto, nas vendas a consumidores, quer elas sejam feitas ao balcão, quer sejam feitas por qualquer outra via, o prazo de resposta é sempre os 30 dias. Mas se for uma venda feita à empresa, a lei não estabelece um prazo de resposta. Portanto, existe um vazio, aplica-se o Código Civil, não se aplica a lei das garantias e, portanto, o vendedor não está obrigado a responder num prazo pré-determinado, nem existe qualquer sanção, portanto. Ok, obrigado. André, portanto, os consumidores finais e não só estão conscientes desta temática? Sabem o que é que os espera legalmente ou ainda existe muita falta de informação? Existe alguma falta de informação e sabem sempre os direitos que lhes assistem, os deveres nem sempre sabem, na verdade. E nós temos ainda a percepção da dificuldade dos profissionais quando temos na legislação, conforme aqui estava a ser referido, prazos diferentes, ou seja, há um prazo de resposta ao consumidor que nem sempre é igual, ou um prazo de garantia que é concedido ao consumidor que não é igual concedido à oficina, por exemplo, ou pode ser. E depois levanta-se a questão de a oficina foi comprar uma determinada peça e compra em nome do consumidor, mas sabemos que quem comprou foi o profissional. É evidente que depois aqui, digamos assim, a forma de perceber quem é que tem o direito à garantia é o número de contribuinte que consta da fatura, se é que consta. E, portanto, tudo isto nós sabemos que na prática
ou melhor, as práticas nem sempre favorecem depois a interpretação da lei. E aqui é necessário haver mais uma vez chamo de bom senso e alguma cautela. Na verdade, se não for resolvido através desta mediação, seja na associação, seja no Tribunal Arbitral, depois levamos muitas vezes à interpretação e à aplicação da lei cega. E aí julgo eu que isso não é conveniente, até mais no caso para os profissionais, porque efetivamente a lei é construída com base na proteção e na defesa do consumidor e, portanto, nessas circunstâncias é preciso acautelar a interpretação da lei e aí ela é favorável ao consumidor. Aquilo que me parece é que, e no caso garantias diz respeito, era necessário haver uma informação também aos profissionais, porque aquilo que nos parece é que alguns documentos que são apresentados ao consumidor final são feitos com absoluto desconhecimento da legislação. Porque, repare, se eu me quero proteger ao apresentar uma garantia e limito a garantia, no caso de veículos usados, a motor e caixa de velocidades, o que eu estou a fazer com aquilo é prejudicar-me. Porquê? Porque eu estou a apresentar um documento que não vai ter validade. Porquê? Porque o direito à garantia é um direito imperativo. Nós não podemos prescindir desse direito. E a lei é muito clara quando diz que não podemos limitar os direitos de garantia. Ora, se eu estou a apresentar um documento ao meu cliente, ao consumidor, que diz que só salvaguardo através da garantia motor e caixa de velocidades, em caso de litígio, aquele documento face ao Tribunal Arbitral ou ao juiz não vai ter nulidade porque é um documento que viola os direitos do consumidor e transfere-nos para a lei geral. E o que é que a lei geral diz? É que mesmo nos veículos usados a garantia é de 2 anos, que pode ser reduzida a 1 ano por acordo das partes. Ou seja, aquilo que era um documento de grande vantagem e de grande proteção para o profissional deixou de o ser. E eu só posso interpretar isto porque quem o elaborou não tinha perfeito conhecimento do que estava a fazer. E, portanto, é quase estarmos a ir contra os nossos próprios direitos na perspectiva do profissional. Tanto se quis defender apresentando um documento que, na perspectiva dele, era mais defensor dos seus interesses, que, na verdade, acabou por se desproteger e por se prejudicar. Não sei se a doutora quer acrescentar algo. Quero acrescentar que o Centro de Arbitragem do Setor Automóvel tem vindo a estes eventos e a outros para passar informação às empresas, porque não são só os consumidores que não têm conhecimento da lei. Eu acho que as empresas, em muitas situações, revelam um desconhecimento ainda mais profundo das normas que regem estas relações do que propriamente os consumidores. E o conselho que temos estado a passar às empresas é: não façam acordos nulos, não façam acordos não façam garantias em que se diz que só tem garantia de motor e caixa, nem façam vendas que dizem que não têm garantia, porque isso não existe perante a nossa lei. E a sanção é esta de que podiam optar por ter uma garantia de 1 ano e ficam automaticamente dentro de uma garantia de 2 anos. Porque caso esse que chegue a tribunal, o tribunal vai ter que declarar a nulidade de qualquer cláusula que diga que não tem garantia, ainda que usem aquele expediente agora de última hora da redução do preço. Reduzimos o preço ao cliente e, portanto, comprou sem garantia. Isso não é possível nos termos da lei que temos. Qualquer cláusula dessa natureza é nula e, portanto, qualquer tribunal que aprecie uma cláusula dessa natureza, obrigatoriamente tem que declarar que a garantia, nesse caso, é 2 anos. Então não façam isso, porque isso é contra os vossos interesses. Façam uma cláusula válida. E mais, existe uma tendência a considerar que as cláusulas contratuais gerais que estabelecem acordos de 1 ano podem não ser válidas. O acordo tem que ser um acordo efetivo com o consumidor. Não pode ser algo que está pré-redigido num contrato e que o consumidor assinou em baixo sem poder de negociação. O ideal é que esse tipo de cláusulas constem da parte do contrato em que o cliente preenche ou a empresa preenche manualmente e o cliente assina por baixo. Porque se estiver numa cláusula contratual geral, é bom de ver que o cliente não pôde negociar aquela cláusula foi-lhe imposta, portanto não é um acordo. E um tribunal que vai olhar para aquela cláusula e atender àquilo que os pensadores do direito e os professores andam hoje a dizer, vai declarar essa cláusula como nula. Então não há necessidade de introduzir cláusulas nulas nos contratos e com isso dar tiros no próprio pé, em vez de alcançar os objetivos que é proteger os interesses da empresa dentro daquilo que o quadro legal permite. Obrigado. Quer comentar alguma
algumas declarações que a doutora Sara Mendes fez e o André em relação às práticas, portanto, as empresas que estão inseridas no grupo onde que a Isabel representa, têm conhecimento toda esta temática ou existem ainda dúvidas? Sim, felizmente nós sabemos, não é? Também temos juristas dentro do nosso grupo e, portanto, o que aplicamos e temos cuidado com a lei, não é? Obviamente que temos conhecimento, portanto, agimos de acordo com a lei. Obrigado. No caso da Autositânia, a doutora Sara Mendes disse que as empresas ainda são quem tem mais desconhecimento sobre, por vezes até mais do que os consumidores. Não deve ser o vosso caso, mas já agora... Sim, como referi há pouco, trata-se de uma cadeia às vezes extensa, onde estão vários intervenientes. E o desconhecimento pode vir de qualquer das partes, tanto da parte do consumidor como da parte do intermediário. Mas estamos bem suportados, estamos bem documentados. As nossas faturas têm no verso as nossas condições de venda, onde estão inseridas todos os prazos legais baseados na Lei 77 de 2003, corrigida pela Lei 84. Acho que está tudo de acordo. Isabel, o que é facto é que agora entramos um bocadinho nas devoluções e deixamos um bocadinho as garantias. Isto é um problema, não é? Na verdade, para as empresas. Estou aqui a procurar. Sim. Ora bem, de facto, as empresas têm um problema, tanto o importador como o retalhista, um problema sério com a devolução de peças. Fruto da desistência do cliente, fruto de, muitas vezes, de erro de identificação ou por parte do cliente ou por nossa parte, nós temos uma percentagem muito significativa de devoluções, o que implica custos muito elevados de recursos humanos, o que implica custos muito elevados logísticos e depois custos até para a própria peça, não é? Porque anda de um lado para o outro e só o handling aqui de um lado para o outro, muitas vezes, causa o próprio dano na peça, não é? Portanto, chegamos ao fim e temos uma peça que já não é válida para venda. Nós temos procurado, mesmo junto da ACAP, junto da DEPAI, fazer aqui algum trabalho neste sentido e com as devoluções, mas efetivamente é um tema muito complicado para todos os distribuidores, é um tema muito difícil. O maior problema disto é, de facto, o aftermarket, não é? Nós, quando vemos as origens, e eu que trabalhei nas origens, nós, quando temos um colaborador que está a identificar a peça para uma marca automóvel, normalmente nas origens ele identifica aquela marca e quando muito mais uma ou duas, não é? Nós no aftermarket temos os nossos colaboradores a usar ferramentas que normalmente usam marca, modelo e raramente têm a versão, não é? O que complica imenso e ainda por cima temos colaboradores a fazer as marcas todas automóveis que existem no país. Nós, por exemplo, comercializamos mais de 280 gamas diferentes, portanto, o que é de facto aqui uma panóplia grande de peças e o que causa, obviamente, o engano e o erro. Portanto, muitas vezes temos esse erro da nossa parte, temos o erro da parte do cliente, porque se não é fácil para nós, para o cliente oficina também nem sempre é fácil, para o consumidor muito menos, porque de facto não existem ferramentas em que digam o meu carro é este, a minha matrícula é este, quero uma embreagem carro e a embreagem é aquela. Isto não é verdade. Parece impossível, mas não é. Luís, o que é facto é que as devoluções de peças acarretam custos elevados, não é? Relacionados até com a logística inversa. E depois já lá vamos, se às vezes as peças são devolvidas por uma boa razão ou má utilização, já lá iremos. Mas primeiro queria que me falasse um pouco sobre o processo de logística inversa, portanto, o nível de custos. Se eu há pouco estava a dizer que as garantias eram um não problema, as devoluções já não é bem assim. Enquanto nas garantias, nós nos últimos anos estamos a registrar um decréscimo do número de pedidos de garantia, nas devoluções não. De facto, está a crescer significativamente. Temos uma taxa de 2,65% sobre as nossas vendas, mas de facto tem estado, a nível de número, tem estado a crescer. E o que é que se deve a este crescimento? Sobretudo a facilidade na compra das peças. Cada vez há mais canais de venda. Antigamente havia só a venda ao
ao balcão, agora já há os canais online, já há uma maior facilidade por parte dos retalhistas, que é dos nossos clientes, de poderem comprar a peça. Depois também o consumidor cada vez tem mais informação e não compra nada sem pedir preços a vários retalhistas. O que é que acontece quando se vai pedir um preço? Se o retalhista quiser ter a peça para fornecer no momento da compra, quando o cliente voltar, muitas vezes faz logo a compra ao seu fornecedor. E depois o cliente só vai comprar uma casa de peças, não vai comprar as 2 ou 3 que foi pedir o pedido de preço. Isso vai gerar muitas devoluções. Outro problema que a Isabel também estava a referir é que, de facto, não é inequívoco. Não é? Eu tenho um Renault e aquele modelo só usa uma referência de pastilhas. Não, pode indicar várias. E, em caso de dúvida, muitas vezes o cliente, a oficina, o retalhista, pede as 2 ou 3 que exatamente sugere e depois vai devolver as outras. Não vai ficar com todas. Portanto, isto é tudo um problema, não é, Isabel? Quer dizer, é ou não verdade que também se deve à má utilização da peça, a má classificação até da mesma, uma má pesquisa eventualmente? Isto acaba por ser tudo um problema para o qual muitas vezes vocês nem têm nada a ver, não é? Sim, e de facto é o tema mais importante neste momento que acompanhamos de perto, acho eu, todos os distribuidores de peças, é de facto este tema da devolução. Já a logística, esta logística que implica a peça voltar para trás é de facto um problema. Porque muitas vezes quando nós estamos a recepcionar mercadoria de um fornecedor, nós não vamos abrir a caixa a ver se a peça que lá está é de facto uma pastilha, não é? Portanto, nós conferimos a quantidade e colocamos no nosso lote. No caso de uma devolução de um cliente, já implica aqui uma logística de inspeção totalmente diferente, muito mais minuciosa, não é? Portanto, de facto é um problema. Nós aqui, a questão é de criar uma regra, todos, mais ou menos, que seja conveniente a todos, para ver se conseguimos ter aqui uma regra de mercado, mas tirando estas questões comerciais de o consumidor ou o retalhista arranjar mais barato ou arranjou, entretanto, um distribuidor que chegou mais depressa, está aqui uma panóplia enorme de coisas não muito boas, não é? Pronto. Excluindo essa parte menos boa das devoluções, a parte de facto que é um problema é a parte da identificação da peça. De facto, o aftermarket tem um problema muito grave na identificação da peça. Não é assim tão inequívoco que aquela peça é para aquele automóvel. E, portanto, isto gera isto que estávamos a falar. Depois, às tantas, o retalhista, em caso de dúvida, pede 2 ou 3 e depois, entretanto, ali a oficina depois seleciona qual é a peça que vai pôr no carro, não é? E o resto volta para trás. Portanto, temos aqui um problema com as devoluções nas peças, isso sem dúvida. Portanto, acabam por ser penalizados sem necessidade nenhuma e sem terem culpa no cartório, digamos. Sim, é um custo comercial muito grande, muito grande. Todos nós, distribuidores, temos várias pessoas nos vários armazéns que temos a tratar exclusivamente de devoluções de peças. Portanto, se calhar deviam ser aproveitados para... Quando podiam estar a vender, de facto. Luís, e como é que reage um fabricante perante uma devolução? Quer dizer, então imagino que se for japonês, com o feitio que os caracteriza, ainda é pior, não é? Quer dizer, vocês têm alguma espécie de crédito que possam ter umas peças que disponibilizam, enfim, ao consumidor ou ao cliente e depois... Os pedidos de devolução normalmente não chegam ao fabricante. É resolvido entre o importador e o retalhista. Só quando os pedidos de devolução se tratam de pedidos de garantia. Mas quando é alegada uma peça defeituosa, e às vezes vocês até veem no terreno que é má utilização, porque às vezes é fácil constatar, olhando para a peça, pronto, aí já que ela apresenta sintomas, não é? Aí já estamos a falar nas garantias. E aí tratamos como garantia e sim envolvemos o fabricante. Sim. Okay. A devolução é que compra a peça e depois desiste. Pronto. E nós, efetivamente, no mercado em que estamos todos, é hábito aceitarmos estas devoluções de todos os nossos clientes, não é? Mas como é que vocês, perante uma devolução, como é que vocês reagem? Quer dizer, o que é que desencadeiam? Qual é o mecanismo inicial? A devolução, como é que se processa? É de facto um fator comercial. Não
há de facto um prazo de devolução obrigatório para aceitarmos, porque nós não fazemos a venda online, nem a venda por telefone. Trata-se de facto de uma questão comercial. Tentamos encurtar ao máximo os prazos para a devolução, porque, como a Isabel estava a dizer, a peça vai, a peça volta, ok, não foi montada, mas as caixas vão-se estragando, é peça única, podia ter vendido a outro cliente e, entretanto, não tem trânsito. Então temos, de facto, criar aqui algumas regras e reduzir o prazo de devolução. E depois temos que fazer toda aquela inspeção, ok, não é um pedido de garantia, mas às vezes ainda perdemos mais tempo. Temos que abrir a caixa, verificar o bom estado dela, se tem indícios de montagem, se não tem, se a marca que está lá dentro corresponde à caixa, a referência, aí é mais complicado. A referência, ou seja, podemos vender uma peça lá dentro, depois ser devolvida outra referência e a análise é muito mais complicada. De facto, o custo de devoluções tem aumentado. Se aqui há uns anos eu tinha uma pessoa a dar para devoluções, agora tenho que ter mais pessoas. E mesmo assim, de vez em quando, temos que pedir ajuda para depois colocarmos outra vez as peças no stock. É de facto um tema que nos preocupa, é um tema que, lá está, que temos tentado reduzir ao máximo os pedidos de devolução, mas ao mesmo tempo faz parte da negociação comercial com o cliente. Mas isso é um tema que vos penaliza e como é que de alguma forma se consegue combater isto? Quer dizer, não sei se existem soluções. Agora, eu acho que nunca nos vamos ver livres disto. Não, ajudaria a questão da identificação, não é? Este erro de identificação que é grande, que é muito grande, tanto nosso como do próprio cliente, à medida que os meios de identificação e todos nós temos, obviamente, preocupação em melhorar estes sistemas de identificação, inclusive nós no nosso grupo vamos lançar agora uma nova plataforma para identificação, a ver se conseguimos de alguma forma melhorar efetivamente esta questão da marca modelo versão, é que efetivamente descodificar a versão no aftermarket não está totalmente clara, não é? Portanto, basicamente é melhorar os processos de identificação e depois obviamente que nós todos vamos criando, e como eu estava a falar na CAP e com a DPAI, estamos todos a criar determinadas regras que todos os distribuidores usem de forma a que comercialmente nos proteja desta debandada de peças que volta para trás. Portanto, quer em termos de prazo, de devolução, de aceitação comercial, quer em termos de penalização se o prazo for ultrapassado, porque muitas vezes estamos a falar que um cliente nos pede uma peça em que se calhar só vendemos uma por ano e depois a peça sai, não é? E depois, entretanto, o nosso sistema de gestão de estoques diz a peça saiu, vamos reaprovisioná-la, não é? E, entretanto, chega a peça do fornecedor para repor a peça que vendemos e passado 15 dias, 20 dias, 30 dias, vem o cliente pedir-nos aquela devolução da peça, porque afinal já não queria a peça, não é? E, entretanto, em vez de uma, ficamos com duas, pronto, com pouquíssima rotação, com pouquíssimo movimento. Portanto, é de facto uma questão muito complicada que os distribuidores e os retalhistas têm. Vou ter que passar a criar, se calhar, um museu para alojar essas peças que acabam por sobrar, não é, na verdade? Sim, nós temos problemas sérios com isso, sem dúvida. Mais do que, de facto, com as garantias, porque as garantias estão perfeitamente, penso eu, legalizadas, não é? Existe uma lei que as enquadra e acaba por ser mais fácil para todos. E depois, parceiros como a AS Parts, como a OneDrive, como a Autositânia, que trabalham, como eu disse, com marcas premium, acabam por ter aqui um problema muito, muito reduzido com as garantias, de facto. Portanto, acabamos por não ter muito atrito na relação com o cliente. O atrito está mesmo mais na questão das devoluções neste momento. Muito obrigado, Isabel. Agora virava-me para a aula legal aqui do nosso painel. Perguntava ao André, a legislação, existe legislação que permita realmente aos consumidores devolverem as peças? Se existe e se existe, qual é? Pois, esta questão, do ponto de vista do consumidor, não se coloca muito porque apenas, e agora com este novo mercado digital, a possibilidade do consumidor querer comprar a peça diretamente para depois levar à oficina, conforme referi há pouco, é o único momento em que essa questão se coloca, porque efetivamente as vendas à distância concede ao consumidor a possibilidade da devolução no prazo de 14 dias, conforme eu referi há pouco, apenas e só porque não era aquilo que pretendia ou porque refletiu melhor.
Nas outras circunstâncias, a situação de devolução de peças apenas se coloca ao consumidor face a um defeito e, conforme estava a ser referido, essa situação está perfeitamente salvaguardada e regulada na lei das garantias. E, portanto, não é efetivamente uma causa de grande reclamação ou de conflito entre o consumidor e o profissional. Obrigado. Doutora Sara, no caso das devoluções, penso que ainda não falou sobre este tema. O que é que nos tem a dizer? Bom, do que verificamos do setor, efetivamente trata-se, acima de tudo, de problemas suscitados pelas práticas comerciais que estão instaladas na cadeia de distribuição, porque perante a lei ou com o enquadramento legal que temos, não há a possibilidade de um cliente comprar uma peça e unilateralmente devolver essa peça, quando estamos a falar de clientes oficinas ou de outros operadores económicos na cadeia de distribuição. Portanto, não existe enquadramento legal para isso. Então, se assim é, tudo isto, todas estas situações que estamos aqui a falar, resultam de práticas comerciais consentidas. E por isso realmente só cabe aos operadores refletir sobre elas e encontrar soluções para que não ocorram com esta frequência e não acarretem para alguns elos da cadeia perdas tão graves e tão complexas. Quando as empresas recorrem ao CASA, o que é que mais as preocupa, o que é que as leva mais ao vosso centro? É a questão de devoluções, garantias ou outro tema? Não, eu devo dizer que, em primeira linha, quem habitualmente recorre aos serviços do CASA não são as empresas, são os clientes das empresas, sejam consumidores ou outras empresas, apesar das empresas também o poderem fazer. O Centro de Arbitragem tem uma competência material que está delimitada pelo despacho de autorização do Ministério da Justiça, que lhe concede a autorização para fazer a mediação, a conciliação e a arbitragem. Temos uma vasta competência no setor automóvel, que abrange desde as reparações, à compra e venda de veículos novos, veículos usados, à venda de peças, de lubrificantes, até às questões de estacionamento e de combustíveis. Mas não podemos aceitar ações apresentadas por empresas que visem apenas a cobrança de dívidas de clientes. Mas todas as situações em que uma empresa tenha um problema relacionado com a qualidade do bem que vendeu ou do serviço que prestou, ela pode, por sua própria iniciativa, recorrer aos serviços do Centro de Arbitragem. Não tem acontecido com muita frequência, mas é aqui uma informação que deixo sempre que for útil recorrer aos nossos serviços, quer seja para obter informação jurídica, quer seja para, por exemplo, ter mediação gratuita, porque a generalidade dos serviços que prestamos são gratuitos, as empresas podem tomar iniciativa e fazê-lo. Muito obrigado. Eu não sei se estamos perto já do final. Eu tinha reservado um período para dar a oportunidade a alguém de fazer perguntas. Não sei se vou ter sucesso, mas pelo menos tento. Mas antes disso, queria saber se alguém quer acrescentar alguma coisa em género de conclusão em relação ao que foi dito aqui. Se ninguém tem nada a dizer. Não sei se... A propósito do Centro de Arbitragem, para além do convite às empresas para utilizarem os nossos serviços, gostava de deixar aqui uma nota, para nós foi muito importante e muito relevante. No mês passado, passou um ano sobre a entrada em vigor das obrigações decorrentes para as empresas do artigo 18 da Lei 144/2015, que veio impor às empresas a obrigação de divulgar os centros de arbitragem competentes para a resolução dos conflitos em que possam ser parte. E queria deixar aqui a nota de que neste momento o Centro de Arbitragem tem mais de 4.100 empresas aderentes e que em apenas um ano tivemos mais empresas aderentes do que em 22 anos de atividade que já tínhamos registado anteriormente. Portanto, somos uma entidade com 23 anos de atuação e o último ano foi nesse sentido muito profícuo na adesão das empresas, o que revela uma tomada de conhecimento da existência desta instituição, mas também um voto de confiança numa entidade que pode auxiliá-los a resolver os problemas que tenham com os seus clientes, sejam eles consumidores ou empresas. Muito obrigado. Não sei se algum dos presentes quer fazer alguma pergunta direcionada para algum dos oradores. Se não, penso que ninguém quer. Pedir uma salva de palmas para os oradores e muito obrigado pela vossa presença.
Bem, muito obrigada pelo convite. Penso que o debate correu muito bem e são dois temas que preocupam muito o nosso setor, quer o importador, quer o retalhista, e depois efetivamente o conhecimento que a oficina e que o consumidor tem sobre estes dois temas. Portanto, este tema da garantia é de facto um tema muito pertinente, embora efetivamente, como dissemos, em menor volume do que a devolução. A devolução de facto das peças é um tema muito gravoso para o distribuidor. Efetivamente, em termos legais, como ouvimos falar, o consumidor tem direito a uma resposta em 30 dias, não é? E 2 anos de garantia. Parece-me que isto aqui é algo que está mais ou menos já pacífico no mercado. Este conceito da devolução, em verdade, como falamos, não existe o direito à devolução, mas são estas concessões comerciais, estas políticas comerciais que nós todos temos nas nossas empresas, que também nos criou este pequeno problema, não é? Portanto, esta questão de devolver quando não quer, de facto causa-nos aqui algum problema, e portanto foi bastante interessante e clarificador. Sim, sem dúvida. Eu julgo que estes momentos são muito importantes para todas as partes refletirem em conjunto. Nem sempre isso acontece, cada um olha muito para o seu core business, e estes momentos onde percebemos as dificuldades e as sensibilidades da outra parte, acredito que ajudem a esclarecer algumas questões e, em sequência desse esclarecimento, a diminuir eventuais litígios e conflitos, que é, sem dúvida nenhuma, esta diminuição um fator de maior competitividade para todos os intervenientes. Da nossa parte, da associação, é para nós muito importante beber destas dificuldades, porque nos ajudam depois na nossa atividade a esclarecer o consumidor e, dessa forma, também a obter melhores resultados daquilo que é a nossa missão de esclarecimento, de mediação, na perspectiva, naturalmente, dos consumidores. E, portanto, esperamos também nós ter contribuído para esse esclarecimento, para perceberem qual é a perspectiva do consumidor, qual é a preocupação do consumidor, e todos estes momentos são, sem dúvida, necessários e importantes para um maior esclarecimento de todo o funcionamento deste setor. Este debate correspondeu às expectativas que tinha feito previamente. O importante, de facto, é esclarecer os consumidores, e não só, todos os retalhistas, mais por parte das entidades da ADECO e do caso, sendo o setor de arbitragem de automóvel, e no meu caso, como diz a Isabel, era dar a nossa experiência, dizer aquilo que tem acontecido no nosso ramo e partilhar com todos. Acho que correu bem, espero que tenham gostado.